Servidor, servidora municipal de Santos, companheiros e companheiras da ativa, aposentados, tudo bem? A gente está aqui hoje fazendo um Sindeste TV especial e esse conteúdo vai estar disponível logo em breve no canal do YouTube, né, Sindeste TV, e nas redes sociais, demais redes, Facebook Sindeste, YouTube Sindeste TV, como eu disse, e o Instagram, o perfil nosso, Sindeste Underline Santos, no canal, no grupo do WhatsApp, também para todo mundo que se interessar em assistir, porque os assuntos que serão tratados aqui são muito importantes, né? Estou aqui com o presidente Fábio Pimentel, a gente vai falar do tal do tarifaço do Trump. Rapaz, esse Trump, ele é uma versão piorada de... O presidente, qual foi aquele general que ficou maluco, perdeu a guerra, ficou maluco, presidente? Eu acho que ele tá pior que aquele cara lá, hein? Não é? Não tá? Napoleão, né? Tá pior que o Napoleão Bonaparte. É pior que Napoleão Bonaparte, né? E acho que ele se aproxima mais do Hitler do que do Napoleão Bonaparte. Porque o Napoleão ainda foi um cara que... Mas o Hitler era um déspota, um assassino. E esse presidente... Um nazista, um personagem sórdido da história e repugnante. Então, assim, a gente vai falar do tarifaço do Trump, a reforma administrativa, evidentemente, o sindicato está na linha de frente batalhando contra mais esse golpe que está sendo engendrado no Congresso Nacional, e a gente vai mobilizar aí cada servidor e servidora para essa luta. E o Descongela, que é o projeto complementar 21 de 2023, que está lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, capitaneado pela deputada federal Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, uma grande guerreira, nossa companheira de luta, e teve novidades sobre essa questão. O que é o PLC? É a luta pelo descongelamento dos benefícios, oriundos do tempo da pandemia. Vocês lembram, né, da questão do PLC 173, do outro, né, outro personagem, né, presidente? Inexequível, chamado outro, inexequível, outro. Ele fala que é imbrochável, mas é inesquecível. Não, esse cara é um... Não, presidente, esse aí é um traste vertebrado, né? Esse é um traste vertebrado. E, aliás, a questão do tarifaço, ele é culpado um dos culpados por esse problema que o governo federal vem enfrentando, mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouco. Então, assim, servidor e servidora, esse Sindeste TV, qual que é o nosso objetivo? Discutir essas questões que são importantes, as suas correlações e promover a reflexão, o debate. É para isso que a gente está aqui e se dispõe a usar dessa ferramenta importante, a produzir esse conteúdo para que você, nas bases, aí junto com a direção do sindicato, possam trabalhar a reflexão e ações, né? De forma que a gente possa construir uma categoria forte e uma sociedade justa e igualitária. Esse é o nosso objetivo, beleza? Presidente, satisfação mais uma vez estar contigo aqui no Sindeste TV, é sempre uma felicidade estar com um amigo. Mas, o presidente, vamos lá falar da questão do tarifaço do Trump. Olha, presidente, o enunciado está aí, ó, na tela, no lettering. Tarifaço de Trump pode afetar a economia brasileira. Presidente, com as lideranças sindicais que eu conversei, todas elas, eles tratam assim, como uma vergonha, um absurdo, e o governo federal não deve se curvar a essa tentativa de golpe. E eu não vou nem falar o que eles dizem do ex-presidente Bolsonaro. Nem vou aqui, porque as palavras vão até abaixo do calão, né? E assim. Presidente, eu quero que você fale um pouco dessa questão do tarifaço, essa dinâmica, até para o pessoal entender por que se deu. E aí eu vou te lançar uma questão aqui. Eu acho que foi além de uma segunda tentativa de golpe, né, olhando para o nosso métier, daquele ex-presidente, eu acho que abriu um precedente aí para mim foi um tiro no pé, e eu acho que abre um precedente para o governo federal, que também vinha sofrendo com muitos desgastes, com muitas pressões,
poder ter um fôlego para trabalhar o seu governo no sentido de mostrar para a sociedade, olha, a gente está tendo dificuldades por causa desse tipo de personagem. Aí eu queria a tua leitura sobre essa questão do tarifaço, presidente. E aí, tudo beleza? Primeiro, deixa eu te falar que eu corroboro com a opinião da maioria dos sindicalistas. Eu não, né? Totalidade. A maioria do povo brasileiro, porque você falou agora que surtiu efeito contrário, surtiu o efeito contrário do que eles pretendiam, porque os sequazes aí do bolsonarismo, né? Capitaneado pelo nosso governador, né? Que fez um papelão, apareceu com o bonezinho do Trump, e o pessoal todo já caiu de pau, dizendo que ele é traidor do povo brasileiro, traidor do país. Ele tirou rapidinho, acabou com a postagem, saiu fora, nem se pronuncia mais. Porque é absurdo, né? O que o Trump fez é uma coisa absurda, porque você tarifas protetivas aí para o mercado interno, para proteger o seu mercado, ela é natural, ela é legal. Inclusive, o Brasil está aí possivelmente se preparando para propor as mesmas tarifas, que é a lei da reciprocidade, que nós não tínhamos, foi aprovada há pouquíssimo tempo pelo outro governo, né? Não pelo atual. Não, foi nesse Congresso, né? Foi. Aprovou a lei da reciprocidade, o governo está regulamentando agora para poder tomar as atitudes que têm que ser tomadas para responder à altura aquilo que... A lei da reciprocidade é o seguinte: o cara aumenta lá, a gente aumenta aqui, cara, não tem problema. Nós vamos perder, e aí sim pode atingir, porque o gigante nortista, né, o gigante norte-americano, ele tem mais fôlego para suportar uma guerra tarifária, mas não importa. Ele vai pagar a mesma coisa aqui, e assim, o nosso país, o Brasil, e sem qualquer puxamento de sardinha para o lado de cá ou para o lado de lá, o Brasil tem muito mais condições de enfrentar uma disputa tarifária com os Estados Unidos. Evidente que pode prejudicar a economia brasileira, e a gente tem que tomar cuidado com esse imbecil americano, que é típico americano, né? É o cara que acha que é o dono do mundo e pode impor qualquer coisa para os outros. Eu critico o sistema imperialista, critico o americano, mas eu critico a forma, o procedimento. Eu não tenho a menor intenção, não tenho a menor condição de chegar e querer ditar normas no país deles. Eu acho que aquela justiça é uma justiça de tica, que deveria ter impedido o Trump de ser candidato e não impediu. E olha aí o que está acontecendo. Olha o que pode gerar um imbecil desse, pode provocar uma guerra mundial, porque ele está atacando agora, atacou a União Europeia, depois a Rússia, e saca tarifa para todo lado. De repente, provoca aí uma guerra mundial por conta da irresponsabilidade desse cidadão. Mas, como eu ia dizendo, o Brasil tem muita condição de sair dessa guerra tarifária, dessa possível guerra tarifária, porque ele abriu comércios com outros parceiros. Ao longo, e aí eu vou justificar porque que não estou puxando sardinha para lá e para cá, ao longo dos governos progressistas, do Lula, os dois do Lula, e um da Dilma, um e meio da Dilma, né?
nós abrimos campo para parcerias internacionais. Então, nós temos comércio com os países do BRICS, nós temos comércio com a China. Aliás, a China, que é o antagonista maior dos Estados Unidos, e diga-se de passagem, se o seu Trump se coloca se miscuindo na política e na justiça do nosso país, absurdamente, para tentar demover a justiça de processar um criminoso que vai ser condenado, logo vai ser condenado, que é o seu Bolsonaro. Ele faz isso em reconhecimento ao que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro tentou, não teve coragem, mas ele tentou, de todas as formas, inverter a situação e fazer com o maior parceiro comercial do país, os Estados Unidos, que não é mais o maior parceiro comercial do nosso país, China. É a China. Então, nós temos abertura com uma infinidade de outros países que poderão suprir a falta do comércio com os Estados Unidos. Só os Estados Unidos têm a perder, porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos ela é superavitária para lá, para nós não. Para nós é deficitária. Interessa? Tem alguém perdendo dinheiro com a relação comercial com os Estados Unidos? Não, nenhum empresário está perdendo dinheiro, está todo mundo querendo manter aí a relação comercial, inclusive o próprio Brasil. Quem está ameaçando interromper isso são os Estados Unidos, que é superavitário, em muitos e muitos milhões, gente. Isso é um crime o que ele está fazendo. Tem que ser denunciado na OCDE. O presidente Lula já falou que vai denunciar na OCDE e tem que denunciar mesmo, porque não há nenhuma questão econômica a ser protegida. Ninguém não está sendo aviltado nada economicamente os Estados Unidos, em nenhum ponto. Os Estados Unidos é superavitário em tudo, em toda a relação comercial com o Brasil é superavitário. Então, não teria por que estar fazendo isso. Do ponto de vista, no nosso entendimento, aqui no meu entendimento lógico, e no entendimento do governo, o ato do Trump de impor tarifas ao Brasil é ilegal, porque não tem nenhuma questão econômica, de inversão econômica com os Estados Unidos. Pelo contrário, os Estados Unidos lucram e lucram e lucram conosco, mesmo sendo o segundo parceiro comercial. Então, em função disto, é que o Trump defende com unhas e dentes o seu cúmplice. O carcamano, né, rapaz? Que está aqui no Brasil, porque interessa para ele, interessa para o Trump que o cidadão volte a comandar o país, porque ele tem interesse de entregar o país, ou de entregar o país, não, fazer o maior parceiro, os Estados Unidos, e ficar subserviente. Eu acho que está tudo errado, tem que fazer com a China, tem que fazer com a Índia, tem que fazer relação comercial com todos os países do BRICS, com a Ásia, e não tem essa de ser subserviente aos Estados Unidos. Isso acabou, o imperialismo acabou. Nós temos que nos manter independentes e soberanos. Por isso, nós temos que serrar fileira junto ao governo federal para lutar contra esse tarifaço e contra os criminosos que são cúmplices do Trump. A exemplo do Bolsonaro, o filho dele que está cometendo um crime de lesa pátria, trabalhando no exterior, trabalhando lá nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros. E deputado, e com cargo de deputado. Isso que é com dinheiro público nosso, inclusive. Tem que meter-lhe um impeachment, tem que caçá-lo. Impeachment não, tem que caçá-lo. Ele tem que ser caçado. Já tem algumas propostas
para essa finalidade, o cara comete crime de lesa pátria. Porque o ato que o Trump comete não vai contra o Lula ou a favor do Bolsonaro. Porque opinião todo mundo pode ser uma bosta de opinião, mas todo mundo tem. Claro. Não tem gente que gosta do Bolsonaro? Ué, a gente tem que respeitar. Não é assim? O cara, opinião todo mundo pode ter. O que não pode é cometer atentados contra a economia brasileira para tentar fazer com que o seu Bolsonaro não seja punido pela lei. E o cara é tão sem vergonha que ele já postou dizendo: vai ter isso aí, vai ter tarifaço, vai acabar com o emprego, vai prejudicar a empresa. Isso se resolveria com o quê? Basta, como é que é o termo? Anistia. Basta aprovar uma proposta de anistia, que é inconstitucional. De passagem, que é inconstitucional. Mas basta aprovar a anistia. Quer dizer, gente, que país é esse? Nós vamos admitir um negócio desse? Não, é Bolsonaro na cadeia e Trump nos infernos. E toca a bola. Ô, presidente, só para complementar tudo que brilhantemente você colocou, a gente precisa lembrar que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos existe há mais de 100 anos. É uma relação que sempre foi muito respeitosa. Claro, evidentemente, os Estados Unidos é a maior potência global. O Brasil, enfim, sabe o seu lugar nessa história. Mas as relações comerciais sempre foram muito producentes de ambos os lados. Quando teve algum problema, alguma incongruência, sempre foi discutido de forma muito diplomática. Aliás, as relações diplomáticas também. Outra questão é que o que você colocou, essa questão, protecionismos dessa natureza, como o presidente colocou, é em período de guerra. Nem há essa relação, nem existe essa correlação. Então, presidente, eu acho que você foi muito feliz quando você critica. E assim, a gente está sendo vítima do segundo golpe desse clã chamado Bolsonaro, porque eles já tentaram em 8 de janeiro, já tentaram contra a República e estão fazendo de novo. E mais, viu, presidente? Que é isso que eu queria colocar aqui. A própria imprensa americana repudia, critica a atitude do presidente local. A própria imprensa americana. Eles perguntam qual é o intuito desse tipo de movimento, que para eles não só prejudica o empresariado americano, só prejudica. E o empresário, viu, presidente? Saiu uma notícia no UOL hoje, que eu estava até lendo antes da nossa conversa aqui, que o empresariado americano está pressionando o governo a rever essa taxação, essa supertaxação. Evidente, eles têm lucro, têm superávit, têm lucro de milhões e milhões em relação na balança comercial em relação com o Brasil. O Brasil está perdendo dinheiro, de novo. Ninguém está dizendo aqui que o Brasil tem prejuízo. Tá? Ninguém está dizendo aqui que o Brasil não ganha com a relação comercial com os Estados Unidos. É evidente que ganha, senão não estaria preocupado com a supertaxação, evidente. É evidente que está todo mundo ganhando dinheiro. Mas a relação comercial entre o que ganha os Estados Unidos e o que ganha, não é o que perde, é o que ganha o Brasil, é superavitário. Os caras ganham muito dinheiro. Os Estados Unidos, o Estado, ganha dinheiro nessa relação. É milhões e milhões que entram lá contra milhares que saem. E milhares que o Brasil precisa e quer. Mas a relação é essa. É milhares aqui, milhões lá. O empresariado não pode estar satisfeito com o que o imbecil faz. Não é possível. Presidente, outra coisa para complementar, tem acho que um editorial eu vou lembrar o jornal, depois durante a conversa eu passo, que questiona assim, se a justiça americana tivesse cumprir a régua da lei, o Trump estaria preso. Então, assim, o que ele quer hoje é criar um sistema de
instabilidade jurídica no mundo inteiro, a partir da impunidade. Ou seja, ele não foi punido como deveria e não quer que o seu assecla, né, que o seu assecla seja punido, porque aqui no Brasil o Bolsonaro está na linha de frente para o julgamento que pode, sim, evidentemente, condená-lo. Né? Nova Iguaçu já esteja, né, presidente? Ele já não pode se reeleger, enfim, ele está impugnado nessa questão por 8 anos, enfim, ele não vai concorrer. Mas são todas essas questões. Então, eu queria só complementar essa informação, presidente, sobre a questão do tarifaço. Mais alguma coisa para a gente seguir em frente? Não, eu estou satisfeito. Bolsonaro na cadeia e Trump no inferno. Boa! Ô, Caio, se você quiser colocar esse lettering aí, a gente fica feliz, viu? Do jeito que teu pai colocou aí, muito bom. Ô, presidente, bom, a gente falamos do tarifaço, todas essas dificuldades, porque se ela acontecer de fato, né, ela vai gerar um clima de instabilidade em toda a cadeia produtiva, né? Então a gente tem que fazer essa discussão com muita propriedade e criticar duramente, assim nós estamos cumprindo o nosso papel de agente social. Mas, o presidente, tem uma outra luta nossa aí que a gente vem falando quase diariamente nos nossos canais oficiais, nos fóruns, nas tribunas e tudo mais, que é a questão dessa tentativa de golpe, que é isso mesmo, que é a desreforma administrativa. Nós fizemos uma live ontem, né? Tá aí, ó, o dizer no rodapé, pessoal. Reforma administrativa é mais um atentado contra os servidores. Quer dizer, nós fizemos, inclusive, uma live ontem, trazendo os desdobramentos e tecendo críticas, né? Porque a reforma administrativa é um golpe contra o funcionalismo público para entregar benesses ao empresariado. E a gente não pode aceitar, porque esse país só funciona por conta do nosso trabalho. Veja a questão, por exemplo, do SUS. O SUS é um case de sucesso, né, presidente? E é gerido por servidores. Então, assim, um case de sucesso no mundo inteiro. Muito bem. Então, presidente, eu quero que você fale da questão dessa desreforma, né, os seus riscos, como que temos aí, está para ser apresentado a minuta do projeto, né, pelo Congresso, era ontem, não foi, talvez seja hoje, ninguém sabe, e a nossa proposta, né, presidente? Porque também o servidor, nós, representantes, entidades sindicais, temos a nossa proposta, o nosso antídoto contra essa tentativa de golpe. Então, em primeiro lugar, deixa eu até te dar um exemplo, né? Você falou do SUS. Teve aqui um turista, foi reportado aí, nas redes sociais e tal, nos jornais também. Teve um turista americano que veio para cá, soube disso? Sim, claro. Adoeceu, foi ao hospital, ao pronto-socorro, enfim, e foi atendido, foi tratado, tal. Ao final do negócio, ele puxou a carteira e falou: quanto é? E o cara: não é nada, isso é pelo SUS, o governo paga. E ele saiu maravilhado, saiu estupidificado, porque lá não tem isso, lá morre. Você paga de pirona, você paga de pirona. Morre. Não tem essa coisa. Então, esse é o serviço público brasileiro. E é contra isso que essa pelegada aí da extrema-direita, em especial a extrema-direita, porque vai indo mais para o centro, tem pessoas que pensam e que até poderiam se colocar de forma diferente. Mas esse povo da extrema-direita
quer entregar o serviço público. Isso é o que os caras querem. Eles querem entregar, eles atacam o servidor público, porque eles querem o serviço público, embora critiquem o serviço público, né? Porque a gente critica, quem desdenha quer comprar, essa que é a verdade. Né? Então, os caras criticam o serviço público, que é de excelência, haja visto o exemplo dado aqui do SUS, e tem muitos outros. Eles criticam o serviço público para poder se apossar dele. Eles querem acabar com o servidor público, porque o interesse é pegar este serviço, que, por exemplo, o SUS, que hoje é dado pelo SUS, praticado pelo SUS, porque pago caso haja, caso eles conseguissem, caso eles consigam o seu intento, ou seja, acabar com o servidor público para tomar o serviço público, e é disso que nós estamos falando, caso eles consigam esse intento, o que vai acontecer é que o SUS vai continuar pagando, porque o SUS é o SUS. O SUS é aquela grande ideia que luminosos, como o ex-prefeito Davi Capistrano, idealizaram aqui no país. É diferente do que tem na Inglaterra. Muita gente diz que a gente copia da Inglaterra. Não, o nosso é melhor que a Inglaterra. O nosso é melhor. E é um dos poucos que é concedido pelo governo, a exemplo do da Inglaterra. Mas o nosso é melhor do que lá. Talvez perca para Cuba, porque Cuba é outro, além do tamanho, né? Evidente, mas o Cuba é outro pensamento, outra ideologia. O que eles querem é pegar o SUS, vai pagar. Mas quem vai ganhar dinheiro é um intermediário da economia privada e vai entregar um serviço que normalmente é entregue, serviço de porcaria para você, porque tem muita gente querendo mamar, né? Porque os deputados não estão afim, né? Não estão afim por ideologia, é ideológico. Eu vou tomar aqui o bagulho e vou dar para o outro ali, porque eu quero que o outro ganhe dinheiro, não quero ver nada. Todo mundo vai querer mamar nessa meleca. Essa que é a verdade. Essa que é a questão. Então, eles querem tomar o serviço público para dar para a economia privada. No fundo, é isso. Eles não vão conseguir fazer isso de uma hora para outra, porque nós estamos aqui, nós vivemos, nós existimos, e estamos aqui para denunciar, enfim, como foi denunciado a venda das vacinas pelo satrapa no outro governo, quem denunciou foi o servidor público. Verdade. O público denunciou por quê? Porque ele tem estabilidade. Porque se não tivesse estabilidade, estava ferrado. Então, a maior crítica feita ao servidor público é em função da estabilidade. E a estabilidade existe exatamente para proteger o cidadão, o brasileiro, porque liga o servidor ao Estado e não ao governo. O governo pode te pressionar, pode fazer, tu deve um emprego para o cara, tu vai ter que fazer o que ele quer lá, porque se tu não quiser, ele troca e põe outro. O servidor estável não é assim. Vai dizer, eu não vou pegar, não vou te entregar a joia porque tu não tem documento, companheiro. Tu tem documento? Pode ser o presidente da casa do cacete. É o meu nome que vai aqui. Eu não vou te entregar a joia. Não foi assim? E lá o estafeta do satrapa foi lá buscar a joia na Receita Federal e o cara falou, tá de brincadeira, vou te dar a joia aqui, porque o presidente está dizendo lá que é para dar. Não é assim. É isso que eles não querem. E é evidente que nós queremos melhorar o serviço público, é evidente que nós queremos reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa que regule a relação entre patrão e empregado, entre patrão público e empregado público. Uma reforma que traga proteção
ao serviço público e não que flexibilize a ponto de, sabe, entrega para o fulano ali, o fulano que vai prestar. Alguma coisa que dê responsabilidade, ou melhor, uma reforma que dê responsabilidade a esse serviço que é prestado à população brasileira. É isso que nós desejamos. Nós desejamos que a categoria seja respeitada, que tenha os seus direitos trabalhistas respeitados, que tenha direito à greve regulamentado, que tenha direito a acordo coletivo. É isso que a gente precisa fazer. Proteger o serviço público, melhorar o serviço público, inclusive nas questões técnicas, nas questões de inteligência artificial. Nós queremos avançar e não retroagir. É isso que a gente quer. Vai sair o relatório, está saindo, né? Nós estamos aqui conversando, pode estar saindo, nesse exato momento, pode estar saindo lá o relatório do grupo de trabalho, coisa que a gente não conhece ainda, não sabe o que vai vir de lá. Com certeza, se for satisfatório, que o nosso marco regulatório que prevê todas essas questões, todos esses pontos que eu elenquei, e muito mais, né? Mais alguma coisa, inclusive com a incursão dos servidores públicos no Sistema S, para poder viabilizar educação, lazer, como qualquer outra categoria, como os comerciais, como os industriais. Enfim, a nossa proposta está lá. A gente chama de marco regulatório do serviço público. Do serviço público e não do servidor, porque a intenção é proteger o serviço público. E está lá, e pode ser que alguma coisa entre, quem sabe, né? Quem sabe? Vai sair o relatório, se tiver a contento, a gente vai aplaudir. Se não tiver a contento, a gente vai pôr o bloco na rua, como fizemos com a PEC 32. Aliás, o que está sendo dito, bem da verdade, é a PEC 32. Estão dando uma nova roupagem que agora passa. Mas nós estamos atentos. Vamos esperar para ver e aí decidir de que forma vamos fazer a lei. O presidente, e só para aqui deixar registrado que o sindicato vai estar acompanhando tudo de perto, toda essa discussão de perto, e vai, evidentemente, quando sair o parecer, a gente, do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, nós vamos aí repercutir nos nossos canais oficiais, tá bom? Então, servidor e servidora, fiquem atentos aí, fiquem, né? No Facebook Sindeste, no YouTube Sindeste TV, né? E no Instagram Sindeste Santos. Quem visitar o sindicato também vai poder conversar com a gente a respeito. Nos grupos de WhatsApp, a gente vai estar trazendo as informações. Vamos fazer uma avaliação do parecer e tomar ações futuras, né, presidente? Como você bem explicou aí, o importante é que os servidores e as servidoras estejam aí nessa questão unidos, organizados, conscientes e mobilizados. São quatro virtudes que são fundamentais nesse processo, onde a gente precisa lutar como família para garantir o nosso respeito, a nossa representatividade, o nosso futuro. Tá bom assim? Presidente, já falamos dessa mixórdia, né, que é a questão do tarifácio, do cenourinha, do laranjinha. Rapaz, do laranjinha, Donald Trump, parece uma laranja, né? Rapaz, parece um vespugo, um negócio ridículo. Mas o modus operandi é lamentável. E o mais surpreendente da atitude do personagem é saber da origem dele, porque ele é um magnata, né? Ele é um homem de negócios. Ele seria o primeiro a ter uma atitude republicana frente a essa questão, mas não. Ele vai a rala baixa. Bom, para quem ele está querendo estender a mão, não poderia ser muito diferente. Já falamos sobre essa questão, então, do tarifaço, criticamos e assim tem que ser. Reforma administrativa, pessoal, unidade na luta. Presidente, ontem
Aí teve uma notícia importante, a questão do PLC 21 de 2023, que trata do descongela de benefícios que foram travados desde da pandemia, né? A partir do PLC, né? 173, e teve novidade, uma boa novidade, aí uma primeira novidade, que foi a vitória, né? Foi o ok dado pela casa para seguir as discussões. Então, teve a primeira vitória no Congresso, e essa luta encabeçada aí desde o início pela deputada federal por São Paulo, pelo pessoal, Luciane Cavalcante, e, evidentemente, nós aí participando, colaborando da melhor forma para que essa questão se torne realidade. Presidente, vamos falar dessa questão do descongela, né, que assim está sendo tratado, a luta pelo descongela. Como que você enxergou esse movimento no Congresso? Como que você está vendo o trabalho, né, não só da Luciene, tem mais deputados que se somam conosco na luta, e o que você enxerga para frente, né? Porque, assim, teve a primeira etapa, foi vencida, agora precisa, se não me falha a memória, 200 e... Eu vou até conferir aqui, me permita, presidente, É mesmo humildemente, que para aprovar uma PEC. 253, né? Votos favoráveis PEC um para... pouco mais, 300 e pouco. Né? Isso. E aí? Olha, primeiro a gente tem que dizer que a deputada Luciane é um azougue, né? Ela trabalha e não é brincadeira. Ela é servidora pública, é professora. Professor. E desde o início, desde o princípio da Lei 173, né? Desde o congelamento, ou desde logo após o congelamento, né? A gente tem que trazer a memória das pessoas, não do servidor público, o servidor público sentiu na pele, mas das pessoas em geral, de repente, que negócio é esse de 173? 173 é a granada que foi colocada no Foi bolso mesmo. do trabalhador, lembra? Sem Aquela pino, hein? figura impoluta, aquela coisa chamada Paulo Guedes. Não, aquele é um escárnio também. Disse que tá tranquilo, que preparando a PEC 32, né? Esse era o enredo da conversa. A granada nós já pusemos no bolso deles, pode deixar que vai estourar. Essa é a granada. Congelou a PEC não, desculpa, a Lei 173 congelou os nossos salários e benefícios por 2 anos. 1 ano, 7 meses e alguns dias, mas quase 2 anos, pelo período em que esteve lá a pandemia, né? Simplesmente congelou. Não existe. A gente conta com muita dificuldade esse tempo para a aposentação. Para a aposentadoria, conta. Mas, por exemplo, para abono de permanência, e eu sofri isso, eu estou no abono permanência, aqui em Santos, mas para o abono permanência, por exemplo, eu tive que pagar 1 ano e 8 meses a mais. Não, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses a mais do que o tempo. Quer dizer, eu já tinha 43 anos de serviço quando eu pude pegar, eu pude ser agraciado com o benefício do abono permanência. Isso é só para citar exemplo. A gente vai dizer aí que eu tive 1 ano e 8 meses também de atraso para... Estou falando na primeira pessoa para ver como é que é a coisa. Mas 1 ano e 8 meses de atraso para pecúnia, para levantar a licença-prêmio em dinheiro, e 1 ano e 8 meses para ganhar, para receber avanço na carreira, 1 ano e 8 meses para receber quinquênio. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é prejuízo. Prejuízo que foi implementado pelo seu Paulo Guedes e pelo satrapão, que vai para a cadeia, se Deus quiser, vai ser cadeiro. Mas tudo isso perpetrado por eles. E desde 2023, a Luciane, não só a Luciane, vamos fazer justiça,
nós temos outras deputadas, servidoras ou não, nós temos outras deputadas e deputados que apresentaram projetos para que isso, inclusive um dos projetos passou, que foi para o pessoal da saúde. O pessoal da saúde teve descongelado lá os seus benefícios. Mas os outros, os demais servidores, não. E todos, sem exceção, trabalharam durante a pandemia, inclusive nós sindicalistas. Eu peguei Covid durante o trabalho, trabalhando. Tive que passar lá 30 dias internado, mas 30 dias se recuperando em casa, internado em casa, mas todos trabalhamos, né? Então, por que só lá para a saúde tem que descongelar para todo mundo? Porque é um absurdo. Quer dizer, nós financiamos o dinheiro, o servidor público financiou o dinheiro a ser encaminhado para o combate à pandemia. Por que só o servidor público? Não é verdade? Nós financiamos isso. Não. Até financiar o combate à pandemia, beleza. Mas é uma sacanagem você ter os seus benefícios congelados durante 2 anos, num período em que mais se precisa dos benefícios. E a Luciane, o projeto que prosperou está na frente e agregou todos os outros, né? A não ser aquele da saúde que já foi aprovado, já andou, mas todos os outros projetos estão agregados ao da Luciane, e ela briga com isso desde 2023. Nós estamos em 2025. Desde 2023, acabou a pandemia, ela começou. Porque, assim, enquanto teve a pandemia, nós financiamos o bagulho. Acabou a pandemia, agora está de volta. É evidente. Financiamos o que tínhamos que financiar, porém acabou, nós queremos de volta. E a luta vem se propagando desde essa época e chegou agora a um desfecho, uma luta, uma briga muito ferrenha, briga, mas é no bom sentido, não é brigando, não, ela vai conquistando. A Luciane tem essa característica, ela vai conquistando, vai fazendo com que a coisa ande na conversa. E conseguiu botar em pauta, primeiro, era essa semana que ia ser votado, e ontem ela esteve aqui numa audiência pública falando do próprio Descongela, da reforma da PEC 66, ela esteve aqui e voltou correndo para lá às 20:01, porque ia entrar, ia começar a pautação, poderia ser pautado o projeto dela, que é o Descongela, ontem. E ele foi aprovada a urgência, né? Porque é assim que funciona lá. Aprovou-se a urgência, vai a plenário, e agora pode ir a plenário a qualquer tempo, e nós podemos aí, evidente que vai ter que voltar, que se eu não me engano é complementar, né? Eu acho que ele tem que ser aprovado 2 vezes aqui, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, mas está aí. Poderá vir a ser aprovado, pode ser rejeitado também, né? O que aprovou foi a urgência. Mas poderá vir a ser aprovado nas próximas semanas, nos próximos dias, e depois, se for sancionado, evidente que eu acho que o Lula vai sancionar, né? Se for sancionado, soltar foguete e procurar os seus direitos, porque ali, naquele projeto da deputada Luciane, está previsto o retroativo. Muito bem, presidente. Então, assim, a gente vai seguir ao lado da deputada, dos demais deputados que estão nessa batalha por um benefício que é muito importante, que é nosso, que, na verdade, né, presidente, foi subtraído, né? Esse benefício, um benefício consagrado,
foi subtraído por uma medida, que foi uma medida Houve de um emergência. congelamento de tempo. O que os cientistas aí não conseguiram, quer dizer, congelar o tempo para que o tempo não Os passe. parlamentares conseguiram. Eles são O Paulo Guedes, pô, os Ué, parlamentares só fizeram assim. O Paulo Guedes conseguiu. olha, isso para mim, se você quer saber, tem que entrar como mais um golpe engedrado para cima dos servidores e das servidoras, né? Então esse desgoverno Bolsonaro, ele só atravancou, né? Vocês vão lembrar, ele sempre recusou dialogar com o movimento sindical, né? E gerou sérios problemas. Ele sempre tentou prejudicar, sabotar os servidores. Então, assim, ele é responsável por mais de 700 mil mortes, porque ele renegou a vacina. Então, ele é um personagem, né, presidente? Draconiano da história da política baronil. Ele é draconiano. Então, assim, nós não podemos aceitar, quando a gente olha, né, presidente, em retrospectiva, um benefício conquistado com muito esforço pelo presidente Fábio Pimentel, outras lideranças na história do movimento sindical, está lá, congelado. Para mim, está congelado nada, é subtraído, porque desde então são 2 anos de benefícios retroativos, que têm que ser dados de forma retroativa. Então, para mim, assim, tudo bem, congelou, está congelado no tempo, mas por que não trouxe de volta? Né, pesado, presidente? Era uma coisa automática. Não, o servidor e servidora que nos assiste aqui, né, presidente? Vamos fazer um exercício de futurologia. Imagine se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Não é verdade? Como seria essa questão toda colocada? Então, pronto. Então, eles deram mais um golpe. Nós, que nem o presidente falou, nós ajudamos. Na época da pandemia, uma questão emergencial, tudo bem. Foi duro, né, presidente? Foi difícil. Ficar sem benefício é difícil, mas teve que ser feito. Foi a contenda de sacrifício. Agora traz de volta. Então, servidor e servidora, juntos e unidos com o sindicato, com o Sindeste, e apoiando lá, acompanhando toda a movimentação em Brasília. E a gente agradece a deputada Luciane Cavalcante e os demais envolvidos aí nessa batalha. Ô, presidente, olha, esse Sindeste TV está sendo muito especial, porque a gente tem feito grandes discussões aqui, temas importantes, e a gente está aqui colaborando, levando para o servidor e a servidora informação de qualidade e promovendo a reflexão, que esse é o nosso compromisso. Presidente, mais alguma coisa você quer colocar aqui à mesa, à baila, nessa conversa nossa? É importante, William, a gente falar um pouquinho também da PEC 66, tá? Claro, deve, por favor. Aqui, antes da nossa conversa, eu estive olhando aqui as redes sociais e a pelegada da extrema-direita está lá defendendo o raio da emenda número 5 da PEC 66. A PEC 66 já é criminosa, gente. É verdade. A PEC 66, no seu nascimento, ela já é criminosa. Ela já dá maiores prazos fora do contexto para pagamento de precatório. Sabe quem é que é credor de precatório? Acho que qualquer cidadão pode ser credor de precatório. Qualquer cidadão pode ser credor de precatório, mas os maiores credores de precatório somos nós, servidores públicos, que têm os seus direitos aviltados na forma do que aconteceu lá com a LC 173. Só que a LC 173 é uma lei. Então, como é que foi, inclusive, se entrou com ações de inconstitucionalidade da lei e o Supremo Tribunal Federal entendeu como regular essa lei, como constitucional essa lei. Então, assim, a exemplo disto, nós temos a todo dia, toda hora, aviltados os nossos direitos. Os direitos dos servidores públicos são aviltados. E o que acontece na economia privada acontece na economia pública.
Na economia privada, as pessoas acabam adentrando com ação quando saem do serviço, né? Quando são mandadas embora, entram, vão cobrar tudo, pelo menos o que tem acontecido até 2 anos atrás, porque senão podem ser mandadas embora. No serviço público, não. No serviço público, as pessoas têm, o servidor tem estabilidade e entra imediatamente. Seu direito é aviltado, você sofreu um avilt, o servidor sofre um avilt e entra com ações. E essas ações se tornam precatórias, porque, assim, os PPV, a pequena despesa, que é o pequeno reembolso que é pago na hora, quando sai a decisão, é 15 mil reais. Aqui é coisa assim sensacional, né? É 15 mil reais. Então, tu nunca recebe, tu ganha e nunca recebe aquilo que tu tem direito, aquilo que a justiça te concedeu. Aqui vai ser transformado num precatório. Aí vai para precatório, fica lá, entra lei, sai lei, prorroga, prorroga prazo de pagamento, prorroga, prorroga, e tu morre. Às vezes, nem os netos conseguem receber o dinheiro que o governo te deve. E é isso que a PEC 66 pretende, lá no seu âmago, na sua criação, pretende exatamente isso. Outro calote, porque prorroga, 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 é tudo lei, e nós vamos tomando calote. É outro calote nos precatórios. Os precatórios que, na sua grande parte, são devidos a servidores públicos. Então, ela já é criminosa. Ela já é criminosa. A gente tem que lutar e procura lutar contra essa PEC porque ela é criminosa. Agora, tem criminoso, tem outro criminoso que tem que ir para a cadeia. Rogério, o Rogério, não é o senador? Rogério Eu vou Marinho, né? pesquisar. Rogério Marinho, Rogério Marinho. Esse é um quadrilheiro. Esse é um crápula, cara. É um O cara é um quadrilheiro, né? crápula. Esse tem que ir para a cadeia. Ele só faz coisa contra a classe trabalhadora, contra os trabalhadores, sejam eles públicos ou privados. Se tivesse um pensamento um pouco mais progressista, esse cara era expurgado do Congresso Nacional. Ele está lá só para fazer maldade, só para representar bacana. E ele propôs a reedição, como emenda, a emenda 5, ele propôs como reedição que essa nova PEC reeditasse a reforma previdenciária do Satrapa. A última reforma previdenciária, a emenda conhecida, não, ela é a emenda 103. Por que está fazendo isso? Porque teve prefeitos que não tiveram força moral, não tinham condições políticas, força moral não, porque para fazer o que se propunha a emenda 103, não tem que ter força moral, tem que ter força imoral. Tem que ser imoral. Mas o cara não tinha força política para promover. Aí o que aconteceu? Não fez, porque era facultativa. Fazia quem queria e quem podia. Então era facultativa. O que aconteceu? Muita gente não fez. Muito prefeito não fez. E agora está se reeditando a emenda 103 na PEC 66. Só que piorada, gente. E é tão desavergonhado esse Rogério Marinho, é tão sem vergonha, que ele põe lá que se a adequação, ele chama de adequação, se a adequação de determinado prefeito for pior do que prevê a PEC 66, que reedita a 103, vale a pior. Não é que vale a melhor. Não retroage para melhorar, retroage para piorar. Vale a pior. Então, assim, é uma coisa desumana essa emenda feita no Senado, porque já passou no Senado, né?
já foi aprovada no Senado, a PEC 66, veio para a Câmara, está parada na Câmara até agora, e agora foi para a Comissão de Justiça e Redação, e a Comissão de Justiça e Redação considerou inconstitucional a reedição da PEC 103. E retirou, expurgou a emenda 5. Aí criou-se a comissão especial, que é a forma usual de proceder, criou-se a comissão especial, e na comissão especial o seu Baleia Rossi entendeu, não colocou no seu relatório a emenda, até, segundo informações, até de ontem, lá com a deputada Luciane, ele não teria colocado a emenda 5 no seu relatório, mas teria considerado no relatório que a emenda 5 é constitucional, sim. Quer dizer, ele sabe mais do que a Comissão de Justiça e Justiça e Redação. É um nome técnico, né, que estuda constitucionalidade. Enfim, ele sozinho acha que a comissão lá está errada. Uma comissão que não é feita para isso, aquela é a técnica. Uma comissão que não é feita para isso entendeu que é constitucional, sim, a emenda número 5. E está na comissão para aprovar. E a gente já viu aqui, como eu estava dizendo, eu vi lá o trabalho da pelegada de extrema-direita fazendo campanha para aprovar a PEC 66, que já é criminosa, mas aprovar a PEC 66 com a emenda 5, que é para os vereadores, para os prefeitos, poderem massacrar um pouquinho mais prefeitos, governadores e até o presidente da República, que é uma PEC, né? Para massacrar um pouquinho mais os servidores públicos. Então, é isso que a gente espera desse Congresso, gente. Na verdade, o que nós precisamos fazer é aprender a votar. Nas próximas eleições, e no ano que vem, nós temos que votar em representantes de trabalhadores, em pessoas que têm ligação com o movimento do trabalho, que têm ligação com os trabalhadores do país. Porque ficar votando em representante de patrão, como é representante de milionário, como é o seu Rogério Marinho. Votar nessas pessoas e colocar essas pessoas para chegar lá e ficar fazendo lei contra nós, ou impedir o governo de trabalhar, como foi feito agora no IOF, na questão do IOF, é trabalhar contra nós. Nós precisamos aprender a votar e parar de votar na pelegada. A gente tem que votar em quem tem compromisso com os trabalhadores. Não importa a matiz ideológica, não importa a cor que defenda, a cor da bandeira que defenda, não importa. Que, no fim das contas, nós temos que defender tudo a verde e amarela. E o trabalhador vive na verde e amarela, no país da verde e amarela. E se não pode votar em quem massacra trabalhador, como é o exemplo do seu senador Rogério Marinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Falou e disse, presidente, falou e disse. Bom, presidente, quero te agradecer imensamente. Esse Sindeste TV foi muito bacana, é um Sindeste TV especial. E servidor e servidora, vocês têm aí mais de 1 hora operando isso, de programa para se deleitar com uma série de informações, mas, acima de tudo, é o sindicato hipotecando seu posicionamento, seu pensamento, sua linha de ação e conclamando cada servidor e servidora para a luta conjunta, porque é assim que a gente consegue lutar pelo que é nosso. Juntos nós somos mais fortes, né, presidente? E a luta faz a lei. Presidente, muito obrigado. Satisfação falar contigo uma vez mais. E até a próxima, né? É isso aí, eu que agradeço. Beleza, presidente. Servidor, servidora, o Sindeste TV, esse programa especial, ele vai estar disponível logo em breve no canal do YouTube Sindeste TV, mas também no Facebook Sindeste e no Instagram Sindeste _Santos. Vai ser distribuído pelos grupos de WhatsApp
Ou seja, ninguém vai deixar deixar de ver, de assistir, de compartilhar, e a gente espera que vocês aí aproveitem da melhor forma possível, tá bom? Venham conosco, vamos percorrer as nossas lutas, porque é aquilo que a gente sempre diz. Se a gente não defender o que é nosso, quem vai ditar o ritmo disso vão ser esses parlamentares de hoje, que o compromisso deles com o trabalhador é pífio, é mínimo, é quase zero. Então, assim, nós temos que garantir o que é nosso por direito, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima, muito obrigado, viu? Valeu, presidente. Abraço.